Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu nunca quis parar de dar aula. Estúdio, na verdade, é envolvente. Quando você vê, você passou 10 horas e não percebeu. Tenho muita facilidade em transitar nos estilos, né? Eu, o Aníbal, que hoje mora lá nos Estados Unidos, e o Fernando. O estúdio tem 16 anos, completou agora dia 22 de março, 16 anos. Começou, éramos em três, éramos eu, o Aníbal, que hoje mora lá nos Estados Unidos, e o Fernando. Aí o Aníbal mudou pra lá, né? Hoje estamos eu e o Fernando. Nessa pandemia aí acabou ficando mais, né, em casa, mas a gente tá sempre aí, né? Sou professor de guitarra, harmonia, improvisação. Então, aqui a gente tem a escola de música e tem o estúdio. O estúdio tem, essa sala aqui que a gente está gravando tem 6 anos. Que a gente está aqui na Vila Sônia tem 8. Nós ficamos 8 anos lá em Taboão também. E só nessa sala aqui a gente já gravou mais de 500 músicas. Prodart foi o Aníbal na época. Que Prodart é produções artísticas, né? Sou professor de guitarra, harmonia, improvisação. Então eu acabo dando aula pra galera de outros instrumentos, né? Hoje em dia o pessoal tem perguntado muito a respeito de produção musical, né? Mas aqui na escola a gente tem aula de cavaco, guitarra, violão, baixo, canto, né? Professores bem legais. A gente já atendeu mais de 1000 alunos aqui nesse tempo, né? Mais de 1000 alunos. Atualmente, cara, eu nem já perdi a conta atualmente como que tá, cara. Eu não sei. Samba, adoro samba, uns discos bem legais aí de samba. Isso é uma peculiaridade minha que eu vejo que os estúdios, a maioria dos estúdios não trabalham assim. Eu tenho muita facilidade em transitar nos estilos, né? Então, eu atuei muito no meio gospel, então fui da banda Plenitude de Deus, a gente ganhou o prêmio Melhor Grupo de Louvor da América Latina em 2009. Viajamos o Brasil todo, enfim, até hoje tem música na rádio. Mas assim, como eu sou guitarrista, trabalhei muito tocando em banda de rock, gravei uma galera do rock, música pop, música gospel, soul music, jazz, eu tenho um quinteto de jazz, né? Então gravei uma galera do instrumental muito boa também. Samba, adoro samba, uns discos bem legais aí de samba. Inclusive o do samba dobrado, que é coisa fina, né? Tá saindo aí, né? E a gente tá aí nessa labuta aí esses anos todos, né? A gente leva muito sério o que a gente faz, né? Mas assim, transitar pelos estilos é muito difícil, né? Porque você tem que virar uma chavinha, né? O que funciona para um estilo não funciona para o outro. Então você tem que ter um domínio muito grande das linguagens. É bem arriscado fazer isso. Até por questão de nicho também, né? Às vezes é um músico que atua, né? Como a gente estava conversando antes, às vezes tem um músico que atua mais no samba. Obviamente ele vai trabalhar mais com samba, né? O outro toca mais rock and roll. Então tem estúdios mais nichados para o rock, estúdios mais nichados para o samba, estúdios mais nichados para música pop, né? Assim, eu acho que se eu tiver que dar um... Se eu tiver que dar os estilos que eu mais trabalho, assim... Acho que eu trabalho muito com música gospel, muito com música pop. Então a nossa agenda fica meio livre, né? A gente tem um quinteto de jazz. Assim, o jazz é um estilo que ele é muito livre, né, cara? Livre para experimentar e a gente tem lá o nosso quinteto, né? Uma coisa meio experimental. Agora a gente está gravando um trabalho novo, mas no Spotify já tem algumas coisas da gente, uns vídeos no YouTube, enfim. Então, assim, é muito experimental e a gente é muito livre, assim, como todos os músicos do quinteto trabalham em diversos projetos. Então a nossa agenda fica meio livre, né? Não pode um, vai outro, mas assim... E como a música é muito improvisada, funciona muito bem. Até antes da pandemia tinha alguns lugares que a gente tocava e a galera, nossa, gostava muito, colava muito músico, era muito... Dar aula hoje é um negócio que eu nunca quis parar de dar aula. É um negócio que é muito legal. Eu tenho que agradecer a Deus que eu tenho muita saúde, porque senão não dava. Tem hora que a gente dá umas travadas, né? Fica exausto, né? Estúdio, na verdade, Cris, você sabe disso. É muito desgastante, é muito exaustivo, é muito envolvente. Quando você vê, você passou 10 horas e não percebeu, né? Você sai lá fora, tá à noite e você não percebeu. É muito envolvente, apaixonante, né?
dar aula hoje é um negócio que eu nunca quis parar de dar aula. É um negócio que é muito legal, porque aqui nesse espaço, como você sabe, nós temos 3 estúdios aqui, né? Então tem o meu estúdio, tem o Mechanics e tem o Espaço Vila Sônia. Então, agora com a pandemia deu uma parada, mas a gente tinha evento no espaço, a gente tinha as bandas ensaiando lá em cima, tinha a galera tomando aula, tinha o pessoal gravando, então um ambiente muito... a energia é muito forte, cara. A energia é muito forte. O cara tá tomando aula aqui, tem uma banda lá em cima ensaiando. Às vezes o aluno entra na sala para tomar aula, eu tô acabando uma gravação com um cliente, o cara acaba ouvindo a música. O cara às vezes entra aqui, vê eu mexendo no Melodyne, né? Afinando uma voz, aí ele já entende por que eu tô explicando a teoria para ele. É coisa que quando eu só dava aula era mais difícil. Hoje a vivência é mais intensa. Agora sim, não dá para fazer tudo, você acaba perdendo de algum lado. Mas eu vinha já selecionando um pouquinho mais os trabalhos que eu estava tocando. Ficar produzindo aqui, mixando música, eu perco em estar tocando, né? Entende? Então, eu me considero guitarrista, né? Mas eu deixo de estar treinando meu instrumento, de estar, né, para poder estar produzindo aqui. Mas assim, cara, eu sou um cara que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Hoje a minha vida tá assim, eu sou produtor musical, eu sou professor e eu tô tentando escolher melhores lugares que eu tenho tocado ao vivo. Agora na pandemia ninguém tava tocando, então fiquei trancado aqui, né? Mas eu vinha já selecionando um pouquinho mais os trabalhos que eu tava tocando. É doloroso, cara. Você falar não pra algum trabalho que você quer tocar, cara, nossa senhora, dói lá na alma. Difícil, né? É difícil. Você sabe disso, você tá a fim de tocar no lugar, você, puta, não dá que eu tenho gravação, mas tem que fazer escolha, né, cara? Mas tudo isso é galgado no meu conhecimento, minha experiência adquirida como guitarrista, entende? Agora, por que eu falo produtor depois professor? Porque, assim, eu não acredito no cara que ele vai ensinar e ele não pratica o que ele ensina. Então, pra mim, é muito importante a pessoa que ela quer ensinar, ela vivenciar. Eu falo para meus alunos que já dão aula, eu falo pra eles, cara, você tem que viver o palco, você tem que experimentar gravar, porque cada dinâmica traz um aprendizado muito grande, né? Tem cara que é incrível no palco, no estúdio às vezes não tem uma performance tão boa, né? E vice-versa. Tem músico que é incrível no estúdio, você põe no palco não funciona. Né? O palco é mais emoção e o estúdio você tem que... É isso. E aí, na verdade, isso é muito legal, mas tem que ter o aprendizado de vivência, cara. Eu toco guitarra já há 25 anos, sei lá, acho que é isso. Minha mãe fala que é mais, mas eu acho que não. Acho que eu tenho 25 anos. Então, assim, já toquei guitarra em muitas circunstâncias. Isso é uma coisa legal, assim, da minha história, que antes de eu ter o estúdio, de eu gravar, eu já tinha gravado um monte de disco já, de guitarra num monte de disco. Tem mais de 100 discos aí que eu já tinha gravado antes de eu começar a produzir. Então, eu já era muito habituado com o ambiente de estúdio. De chegar, ligar minha guitarra, olhar a partitura, tocar. Eu estudei no Conservatório Souza Lima, eu tive muitos professores, eu tomei aula com muita gente, tive aula de arranjo com o maestro, tive aula com o Aldo Landi, tive aula com o Djalma Lima, vou citar 10 milhões de nomes, eu posso até ser injusto com os meus mestres, né? Mas eu tive muitos professores, eu também estudei muitos métodos, li livro... Método de arranjo do Ian Guest, livro de harmonia do Schoenberg, eu sou nerd, eu gosto de ler, né, cara? Então, assim, manual do programa, eu leio, eu sou bem nerdão, cara. E aí, na verdade, isso é muito legal, mas tem que ter o aprendizado de vivência, cara. O aprendizado de vivência é tão importante quanto ou mais, você tem que andar lado a lado. Teoria e prática não pode dissociar. Tem um cara que ele vive muita sala de aula, que a sala de aula é o lugar onde você pesquisa, experimenta, tenta, não sei o que, né? Treina. Agora, palco não é a sala de aula. Palco você tem que tocar o que você tem certeza, né? Palco não é pra você ficar experimentando assim, depende do palco também, né? Claro, né? Depende da situação, né? Lá nas jams, lá tocando jazz, a gente experimenta bastante, mas assim, você vai fazer um trabalho num lugar mais formal, você já não pode experimentar tanto. Você tem que chegar tocando o que você toca bem, né? Acho que a maior parte das pessoas pensa assim. Então, sala de aula é uma experiência, a vivência é outra experiência que ensina tanto quanto ou mais. O aprendizado empírico, cara, ele é extremamente importante. A gravação para o músico também é muito importante, porque a gravação ela é um espelho para o músico, né? A hora que o cara olha para a cara dele, ele fala, pô, eu sou assim mesmo. Tem aquele filme Cadillac Records, né, do
conta a história da primeira gravadora de rock. E aí o cara foi lá, gravou o Muddy Waters lá, né, o guitarrista, né? Aí ele parou e falou assim, caramba, eu tô me ouvindo pela primeira vez agora. O cara tocava já há anos, né? Quando ele gravou, ele falou, agora eu tô me ouvindo pela primeira vez. Porque quando a gente se escuta tocando ou cantando, você escuta com o seu ouvido interno. Quando você grava, você está escutando de fora para dentro, né? É o contrário. Então você começa a entender como que as pessoas te ouvem, você começa a ver o que está errado. Às vezes você acha que você está tocando ou cantando muito e não está. Às vezes você acha que está ruim e não está. Então a gravação também é muito importante, né? Para o músico. Aprendi muito com o Felipe Liciel, foi um dos meus mentores no áudio. Mas assim, eu não me considero um cara do áudio. Meu diferencial é meu conhecimento em música. E é assim que eu ajudo as bandas que vêm, os artistas que vêm, com o meu conhecimento. Aí eu consigo falar pro cara, sugerir um acorde numa situação, sabe? Arrumar uma dinâmica. A menos que você tá experimentando gravar para ver como é que é. Eu acho que uma coisa bacana é que você tem que trabalhar pro bem da música. A música, ela tem vida própria. A gente é um pouco egoísta no sentido de achar que a música... Eu sou um pouco romântico nesse ponto, cara. A música, a gente tem uma arrogância de achar que a música é nossa, que a música é minha. Sabe aquela coisa? Música é criação coletiva. Mesmo que você esteja gravando um violão solo, cara. Trancado na sua casa, sozinho. Alguém fez o computador, alguém desenvolveu o programa, um luthier fez teu violão, uma fábrica fez suas cordas, você está usando. Então, música é criação coletiva. O ser humano não faz nada sozinho, né? E a música é uma dessas coisas. Então, música é criação coletiva. Então, o cara que tá... Você escreveu o arranjo, tudo bem, mas o cara que tocou o cavaco aqui, ele deu a interpretação dele pro seu arranjo. Então, é muito importante... Eu falo pra galera assim, você quer gravação profissional, você precisa ter músicos profissionais. A menos que você está experimentando gravar para ver como é que é, fazendo uma experimentação, aprendendo a gravar, que isso também é um processo importante. Eu falo para a galera, se você quer um trabalho profissional, você precisa ter músicos profissionais tocando. Isso é importante, né? Pessoas que dominam a linguagem musical que está tocando. Não existe verdade absoluta, cara, sabe? Se você falar que você quer tocar a música errada, fora do acorde, cara, quem sou eu para censurar, né? Não sei o que é. Eu vou fazer um complemento do negócio da segurança que você falou. Na verdade, uma coisa que dá muito segurança pro artista, pro músico, é a teoria musical, cara. Se você entende harmonia, se você entende improvisação, a harmonia é matemática, né? Saber os intervalos, as escalas, né? Isso daí te dá segurança, cara. Te dá muita segurança. Então, quando você vai tocar, se você conhece, por exemplo, leitura rítmica, o cara é percussionista, né? Ele vai entender bem a lógica dos tempos, né, a matemática, isso te dá uma segurança muito grande. Aí não cabe espaço para achar. A harmonia é matemática, então assim, você vai ter caminhos que você vai ter possibilidades. Então, depois de um tempo estudando e tendo experiência, você olha um acorde, você vai entender que você tem X escalas que você pode usar naquele acorde. Você tem um acorde um acorde maior 7+. Você tem 2 escalas que você pode usar, não tem? Você entende? Entre aspas, né? Tem mais, né? Mas dentro daquela situação, às vezes só tem uma que você pode usar. Então as possibilidades elas vão ficando delimitadas. Quando você conhece essa matemática, isso te dá muita segurança. Não existe verdade absoluta, cara. Sabe? Se você falar que você quer tocar a música errada fora do acorde, cara, quem sou eu para censurar, né? A sua arte, a sua interpretação. Mas a gente tenta auxiliar, né? Pelo menos mostrar algum caminho, né? Às vezes abre a mente do artista para alguma ideia nova. Então, acho que é muito saudável essa. Demais. Mas a demais. gente não impõe nada, não. Cada um, sabe? A gente sugere. Por quê? Porque eles se uniam e faziam as coisas acontecer. Como romântico que sou, né, cara? Eu gostaria muito de ver uma cena musical mais fomentada. Eu gostaria de ver a galera mais unida, sabe? A galera trabalhando mais junto e criando as coisas, né? Se você for olhar os grandes movimentos musicais que nós tivemos, os próprios artistas criaram, entende? A bossa nova, o manga beat, os próprios artistas criaram a cena deles. O rock nacional lá nos anos 80. Por quê? Porque eles se uniam e faziam as coisas acontecer. Sem essa de esse cara é melhor que aquele, esse, sabe? Simplesmente se uniam e faziam. Então se você tem lá Você tem lá, cara, meia dúzia... É bem romântico o que eu tô falando, cara, é difícil de poder acontecer. Mas eu creio que um dia a gente vai chegar a esse nível. Se você tem uma situação lá onde você tem 3, 4 estúdios se juntando, 4, 5 caras de vídeo, meia dúzia de cantores,
sabe, e essa galera se junta para fazer as coisas acontecerem, sabe, se consegue fazer projetos numa dimensão muito maior, entende? Mas isso na teoria, né, cara? O material humano é muito difícil de se lidar, né? Então, eu tenho a esperança de um dia ver a galera se unindo mais e fazendo os projetos acontecerem, entende? Porque nada você junta uma galera para escrever um edital, para escrever para um edital, você junta uma galera para poder gravar um disco junto, coletivo, cada um empregando um pouco, não pesa para ninguém e a arte está rolando. Isso eu acredito que a gente um dia vai ser mais unido, né? Agora, para ser mais objetivo, eu acho que eu gostaria um dia de poder reunir uma série de artistas aí, fazer uma coletânea aí de samba. Aí teria que segmentar para um estilo, né? Para poder, né, ficar uma coisa mais palpável. De repente uma coletânea aí com cantores de samba aí que estão na noite, sabe? Eu acho que seria legal, seria um negócio bacana. Os melhores trabalhos que eu fiz até hoje, cara, eles fluíram naturalmente. Assim, tenho sonho, né? Meu pai, ele me falava, é meio doloroso falar assim, eu não quero ser, não ser sensível, né, cara? Ser insensível. Na verdade, assim, meu pai, ele falava assim, sonhar, você tem que sonhar com um navio. A bicicleta não é um sonho, é uma meta. Você vai lá, trabalha, junta dinheiro e compra a bicicleta. É meio doloroso dizer assim, né, cara? Mas, assim, sonho, eu tenho sonho, cara. Por exemplo, eu fui criado igreja evangélica desde moleque, né? Então eu gostaria de gravar uns hinos antigos, sabe? Um dia, gravar um projeto assim. Pretendo gravar um projeto meu instrumental em breve, gravar uma coletânea de artistas independentes. Eu tenho essas... Isso eu acho que já entra na gama de sonhos, porque, com certeza. Porque a minha felicidade obviamente não vai depender disso, mas eu ficaria muito feliz de ver isso acontecendo, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, cara, é deixar as coisas fluírem de uma maneira mais natural, né? Às vezes você olha pra você e fala assim, eu queria que gravar um disco com fulano, ciclano, beltrano, né? A gente fica montando as bandas na cabeça, né? E na verdade você vai ver, quando você vai ver, aquele batera que você pensou não tá mais por aqui, aquele baixista, a escola que você conheceu ele não, vocês não tem a mesma vibe. Isso acontece muito, cara. Então eu tenho aprendido muito a observar essa questão da energia, sabe, cara? Deixar as peças se encaixarem sozinhas. Os melhores trabalhos que eu fiz até hoje, cara, eles fluíram naturalmente, sabe? Eu me empenhei muito, mas assim, a coisa fluía naturalmente. Você estava se empenhando sem perceber, sabe? Então eu tenho observado isso. Quando eu vejo que a energia não está fluindo, quando eu vejo que ela está, eu tenho respeitado mais isso, entendendo que a gente está no controle das coisas até a página 2, né? Na página 3 você já não comanda mais, entende? Já é outra ideia. Então você tem que ver, né, entender qual que é pô, esse cara aqui, o som com ele rola legal, aquele ali não, então você vai entendendo isso aí, né? Com o tempo você vai achando sua turma. Sabe aquele ditado assim, você tem que achar sua turma. Com o tempo você vai achando sua turma, né? De repente fazer uma voz guia, né? Se já tiver alguma coisa que você não gostou, fala, né? Bora. Uma vez eu gravei uma cantora, foi mó barato, cara. Uma cantora que ela tinha 2 discos gravados. Aí eu fiz os arranjos, gravamos um EP de 5 músicas pra ela. Aí eu liguei pra ela e falei assim, oi, boa tarde, tudo bem? Olha, seus arranjos estão prontos. Eu vou gravar com a banda no dia tal. A senhora pode vir acompanhar a gravação? Ela falou assim pra mim, como assim acompanhar a gravação? Eu falei, não, é que os meninos vão vir aqui tocar, os músicos, gostaria que você viesse conhecê-los, né? Bater um papo com a galera, de repente fazer uma voz guia, né? Se já tiver alguma coisa que você não gostou, fala, né? Gostaria que você participasse aqui com a gente, né? Ela, é sério? É pra eu ir aí no estúdio acompanhar vocês gravando? Eu falei, mas se você não quiser, tudo bem, não tem problema. Eu já gravei pessoas de outros estados, a pessoa não podia vir, eu não tinha, né, não tinha tempo de vir, tudo bem. Eu achei que ela não queria vir, né? Eu falei, se você não quiser vir, tudo bem. Ela falou assim, não é isso não, eu quero muito ir. Eu falei, não, então venha. Ela, não, mas é que eu tô achando estranho, porque nos outros discos que eu gravei, nunca ninguém me chamou para assistir uma gravação. Eu falei, oi? Como assim? Então assim, cara, infelizmente eu vejo muitos depoimentos da galera, infelizmente dando depoimentos ruins assim, de ter gravado em outros lugares. Isso é bem chato, né, cara? Eu gostaria que a cena fosse melhor, né?
sabe? Que a gente que trabalha com arte, a gente já apanha muito, então se você ir num lugar e ser bem tratado é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. E eu acho que a simplicidade é o nível mais sofisticado de evolução, né? Porque você vê, às vezes eu sou assim, eu gosto de tratar todo mundo bem, cara. E às vezes o pessoal tem essa imagem de que o bom músico é aquele cara que é o nariz empinado, peito para fora, né? E eu acho que a simplicidade é o nível mais sofisticado de evolução, né, cara? Então eu tento ser simples, às vezes eu não consigo. Eu não canso. Eu amo, cara, esse negócio. A hora que eu vejo a música nascendo, eu gosto de música, cara. Eu gosto não, eu amo a música, cara. Eu tenho esse defeito que eu amo a música. Então quando eu começo a escutar a música, eu fico parecendo uma criança, cara. A música começa a nascer, é mágico ver a música nascendo, né, cara? É coisa maravilhosa, hein? Do outro mundo, assim, quem já produziu um trabalho assim, pô, ver os músicos tocando, o som rolando, é coisa. Cara, eu fico bestificado, cara. Ó, é 25 anos de música, fazendo música todo dia, atualmente gravando todo dia, literalmente, o dia inteiro. Até dormindo eu penso em música, cara, é um negócio maluco. E eu não canso. Eu amo, cara, esse negócio. A hora que eu vejo a música nascendo, quer dizer, cansar eu canso, mas eu amo, cara. E aí isso dá uma força pra você ter uma energia a mais. Então, o que eu posso dizer é que as portas estão abertas aí pra quem quiser conhecer o estúdio. E eu também aprendo muito, né, com a galera que grava aí. Minha proposta pessoal é o cara entrar aqui e ele sair daqui melhor do que ele entrou. Essa é uma proposta que eu tenho muito clara comigo. Então, se o cara ele vai entrar aqui, às vezes não é um músico profissional que está gravando, uma pessoa que está gravando um trabalho singelo, um primeiro trabalho, sabe? Então, o que eu tento fazer? Eu tento orientar para que a pessoa saia daqui e busque fazer uma aula, ou sabe? Ou saia daqui aprendendo uma coisa nova. E eu também aprendo muito, né, com a galera que grava aí. Quando você grava com um músico profissional, cara, eu acho que o bacana é que você tá gerando emprego pra galera, né? Você tá contratando os músicos aqui para tocar. Então, cara, eu vou ficar falando aqui a noite inteira, porque eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço, cara. E estamos à disposição para ajudar a galera aí. Maravilha, Danilo. Obrigado, meu querido. Uma matraca, né? Até a próxima. Tamo junto. Valeu. É 25 anos de música, fazendo música todo dia. Os próprios artistas criaram, entende? A bossa nova, o manga beat. Acho muito legal essa confiança que você passa. Isso aí é importante. Mas isso na teoria, né, cara? O material humano é muito difícil de se lidar, né?